O vento uivava, e a noite fria parecia ter engolido a cidade. As casas abandonadas se erguiam como silhuetas fantasmagóricas no horizonte, escuras e desmoronando aos poucos, mas com segredos que se recusavam a ser esquecidos. E há algo que você precisa saber. Por mais que a maioria de nós passe por essas casas sem pensar duas vezes, algumas delas guardam mistérios que não foram resolvidos. Mistérios que desafiam a lógica, que fizeram policiais e detetives enlouquecerem, tentando entender o que, de fato, aconteceu ali. Certa vez, um homem entrou em uma dessas casas, procurando por respostas. Ele nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele ficou preso entre as paredes, como uma alma condenada a buscar o que nunca será encontrado. Mas o que ele descobriu antes de desaparecer? Qual era o segredo sombrio daquela casa que ninguém jamais ousou revelar? Essa é a pergunta que vamos tentar responder. Mas cuidado, você não está sozinho. Algo está observando, esperando o momento certo para fazer a sua própria pergunta. Você seria capaz de enfrentar esses mistérios ou preferiria que eles permanecessem no escuro, onde pertencem? O cenário era o mais sombrio possível. Uma pequena cidade esquecida pelo tempo, onde as ruas de paralelepípedo estavam cobertas por uma camada espessa de musgo e as árvores, quase desnutridas, se erguiam como mãos esqueléticas tentando alcançar o céu nublado. Não havia mais vida por ali, apenas os ecos do que um dia fora um lugar movimentado. Casas antigas, caindo aos pedaços, se alinhavam nas ruas, como sentinelas em um cemitério de história e abandono. Entre essas construções desmoronadas, uma se destacava pela sua atmosfera inquietante. A Casa-Morte, como era chamada pelos poucos moradores que ainda se atreviam a viver nas proximidades. Há muitos anos, a casa foi ocupada por uma família que, de acordo com os sussurros da cidade, desapareceu sem deixar rastros. Ninguém nunca soubera o que realmente aconteceu. Mas muitos acreditavam que a casa estava amaldiçoada, como se fosse um imã para tragédias. Ou, pior ainda, como se ela fosse uma entidade viva, que engolia tudo que ousava se aproximar. Na entrada da casa, a única coisa que restava de seu passado de grandiosidade era uma placa desgastada, onde se podia ler, com dificuldade: "Se não pode suportar a escuridão, não entre." Nos últimos tempos, os rumores sobre a casa voltaram a crescer. Um homem chamado Rafael, um jornalista especializado em investigações sobrenaturais, ouvirá falar de tantos relatos de desaparecimentos, eventos inexplicáveis e fenômenos bizarros que resolveu visitar a Casa-Morte. Ele acreditava que havia algo mais por trás das lendas, algo que poderia ser explicado pela ciência, algo que ele poderia documentar para expor ao mundo. Mas o que Rafael não sabia era que, ao adentrar aquelas paredes enferrujadas, ele estava prestes a se envolver em algo muito mais sombrio do que imaginava. Algo que o deixaria em dúvida sobre a natureza do que realmente se esconde nas sombras das casas abandonadas. Assim que atravessou o portão enferrujado, uma sensação estranha tomou conta de Rafael. O ar estava mais pesado, mais denso, como se a própria casa estivesse observando seus movimentos. Ele tentou manter a calma, puxando o caderno de anotações e a câmera da mochila, pronto para registrar qualquer coisa que parecesse um indício de explicação. Mas, à medida que avançava pela entrada escura, seu instinto lhe dizia que ele não deveria estar ali. Mas agora era tarde demais para voltar. Dentro da casa, o silêncio era ensurdecedor. A única coisa que Rafael ouvia era o som de seus próprios passos ecoando pelos corredores enfumaçados, onde as cortinas rasgadas flutuavam com a brisa fria que passava pelas frestas das janelas quebradas. Cada cômodo parecia mais sombrio que o anterior, como se o tempo dentro daquelas paredes tivesse parado. Ele sabia que algo estava errado, algo além do que seus olhos podiam ver. Mas o que exatamente? No andar superior, a escada rangeu sob seu peso e uma leve sensação de desconforto o envolveu.
mas ele forçou a mente a se concentrar em sua missão. Ele apontou a câmera para os detalhes da arquitetura deteriorada, sem saber que, a cada segundo, estava sendo observado. De repente, um leve som, como um sussurro, cortou o ar. Rafael parou abruptamente, seu coração acelerado. Ele sabia que não era o vento, nem o rangido das madeiras. Alguém ou algo estava ali, com ele. Ele deu um passo hesitante em direção ao som, sentindo uma tensão crescente. Cada passo parecia ser um grito abafado de advertência. "Quem está aí?" Rafael murmurou, a voz trêmula, mas ainda tentando manter o controle. Nenhuma resposta, apenas o eco do vazio. Ele avançou mais fundo, até que se deparou com uma porta de madeira envelhecida que estava parcialmente aberta. Ele empurrou a porta com cautela, mas ao fazer isso, a temperatura da sala pareceu despencar drasticamente. Ele sentiu um calafrio que o percorreu da cabeça aos pés e uma sensação de opressão, como se o próprio ar estivesse se tornando mais denso. A câmera, antes funcionando normalmente, começou a mostrar distorções. A tela piscava e figuras escuras pareciam passar rapidamente pelo campo de visão. Ele tentou afastar o pânico e manter a calma, mas o ambiente ao seu redor parecia estar se fechando. Os corredores se estendiam infinitamente à sua frente, e ele sabia que, em algum ponto, ele teria que encarar o que quer que estivesse ali com ele. Mas o que realmente o aterrorizava era a sensação crescente de que ele estava perdendo o controle da situação. O que era aquele lugar? Por que as pessoas desapareciam ali? Conforme ele avançava, as paredes começaram a pulsar, como se respirassem, e o som de uma música baixa e distorcida começou a emanar de algum lugar nas profundezas da casa. Rafael parou, ouvindo atentamente. Era uma melodia que não parecia humana, algo distante, inumano, e ainda assim terrivelmente familiar. Ele se aproximou de uma velha sala de estar, onde uma cadeira de balanço se movia lentamente sozinha. O vento não estava forte o suficiente para provocar aquele movimento, e o som da música ficava mais claro, mais intenso, à medida que ele se aproximava. Foi quando ele viu pela primeira vez o que realmente estava naquela casa. Entre as sombras, uma figura de aparência estranha e distorcida apareceu, em pé, observando-o. Os olhos da criatura, grandes e escuros, refletiam uma maldade indescritível. E seu corpo parecia um emaranhado de sombras, como se a própria escuridão tivesse se materializado em forma humana. Rafael ficou paralisado, incapaz de desviar o olhar. Sua respiração ficou mais pesada, e ele sentiu uma pressão crescente sobre seu peito. Ele tentou se mover, mas seu corpo não respondia. De repente, a figura desapareceu, deixando um silêncio mortal. Mas as sombras permaneceram, e algo em seu interior lhe dizia que não seria mais capaz de sair dali tão facilmente. Algo o estava observando, algo que não queria que ele descobrisse os segredos daquela casa. A criatura era parte do mistério, e agora, Rafael era apenas mais uma vítima que a casa estava pronta para engolir. Rafael finalmente conseguiu se mover, seu corpo ainda tenso, seus sentidos em alerta total. Ele não sabia quanto tempo havia passado, mas sentia que estava ficando sem tempo. Ele precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Mas a casa parecia estar se fechando sobre ele, seus passos mais pesados a cada segundo. Cada porta que ele tentava abrir estava trancada, e as sombras ao seu redor pareciam se mover por conta própria, como se a própria casa estivesse viva. Foi então que ele se deparou com uma porta diferente, uma que não havia notado antes. A madeira escura estava mais lisa, e o cheiro de umidade era menos intenso. Quando ele a abriu, uma onda de calor o envolveu, e ele entrou em um pequeno escritório que parecia estar em melhor estado do que o resto da casa. Mas não havia nada ali, exceto uma mesa de madeira com um livro antigo sobre ela. Rafael se aproximou lentamente e abriu o livro. As páginas estavam amareladas, e o conteúdo era em grande parte ilegível, mas, à medida que ele folheava as páginas, uma palavra saltou de repente: almas. Ele virou as páginas freneticamente,
e foi quando viu uma ilustração perturbadora, uma criatura, com os olhos grandes e vazios, emergindo de uma casa em ruínas. Era a mesma figura que ele havia visto, e a legenda dizia: a entidade que consome vidas, uma a uma, até que nada reste. Antes que pudesse processar a informação, as luzes da casa começaram a piscar, e a música estranha ficou ainda mais alta, agora acompanhada de gritos distantes, como se o próprio lugar estivesse chorando em agonia. As sombras ao redor se tornaram mais densas, e a figura apareceu novamente, agora mais próxima. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Outras figuras começaram a surgir das sombras, sombras que não eram mais apenas escuras, mas com contornos humanos, algumas com rostos deformados, outras com olhos que pareciam absorver toda a luz ao redor. Elas avançaram, se movendo lentamente em direção a Rafael, que, finalmente, se deu conta. A casa não era apenas um lugar abandonado. Era um portal para algo mais, e ele estava prestes a se tornar parte disso. Rafael, agora completamente imerso na escuridão, sentiu a presença das figuras mais próximas. Mas, antes que pudesse fazer qualquer movimento, as sombras começaram a se distorcer, como se estivessem sendo puxadas para dentro de uma espécie de vórtice. As figuras desapareceram, e a casa voltou ao silêncio absoluto. Rafael, com o corpo tremendo, se ajoelhou no chão, sem saber se estava sonhando ou se o pior ainda estava por vir. Foi quando ele olhou para o livro novamente. As palavras, agora visíveis, pareciam ter mudado, e a última página estava marcada com um símbolo estranho. Era como se o destino de todos que entraram ali já estivesse selado. Eles se tornavam parte da casa ou daquilo que habitava nela. De repente, uma voz sussurrou em seu ouvido, fria e penetrante: você nunca vai sair. A casa havia absorvido Rafael, e agora ele fazia parte de seu mistério eterno. A imagem de sua última visão era a de seu próprio corpo desaparecendo nas sombras, até não estar nada além da casa, esperando por sua próxima vítima. Agora, a casa-morte permanece de pé, aguardando o próximo curioso, o próximo que se atreverá a desvendar seus mistérios. Se você se sentiu atraído por esse mistério, lembre-se, nem todos os segredos devem ser descobertos. Na calada da noite, quando as sombras parecem se mover e o vento sussurra segredos que você não deveria ouvir, algumas lendas urbanas começam a ganhar vida. E, se você ouvir atentamente, pode perceber que há algo mais ali, algo que não pertence ao mundo real. As histórias de terror que você ouviu quando criança, aquelas que você achava que eram apenas mitos, começam a se entrelaçar com o que é verdade. E o que é mais aterrorizante é que essas lendas estão mais perto do que você imagina. Se você tem coragem, siga em frente, mas não diga que não avisamos. Eu sou o Lucas, e sempre achei que essas lendas urbanas eram apenas histórias inventadas, criadas para assustar os mais jovens. Nunca acreditei nelas, até que uma noite eu decidi quebrar uma das regras mais antigas: nunca sair sozinho após a meia-noite. Durante anos, ouvi as histórias contadas pelos meus amigos, coisas como o Homem do Saco, a Loira do Banheiro e outras tantas que circulam pelas escolas e pelo bairro. Eu ria delas. Achava que eram apenas mitos urbanos para espantar crianças curiosas. Mas naquela noite, uma sensação estranha começou a me consumir, como se eu tivesse sido escolhido para vivenciar algo muito maior do que poderia imaginar. Ao passar por uma rua deserta, vi a velha casa onde morava Dona Rosa, uma senhora idosa que todos falavam que sabia tudo sobre as lendas locais. Ela me chamou, com um olhar penetrante, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Não entendi muito bem o que ela queria, mas segui seus passos até a porta da casa. Ao entrar, o cheiro de ervas e velas queimadas preenchia o ar. Ela me olhou com seriedade e disse: você está aqui porque quer saber a verdade, mas lembre-se, algumas coisas não devem ser reveladas.
Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente enquanto ela se afastava lentamente. Nos dias seguintes, as palavras de Dona Rosa me perseguiam. Comecei a ouvir mais sobre as lendas urbanas que circulavam pela cidade. As histórias eram de arrepiar. Falavam sobre criaturas que assombravam as noites, fantasmas vingativos e aparições misteriosas. A mais perturbadora de todas era a lenda do cavalo de fogo. Diziam que ele surgia nas noites mais escuras, com olhos brilhantes e uma crina flamejante, perseguindo qualquer um que tivesse coragem de ficar fora de casa depois da meia-noite. Ouvi vários relatos de pessoas que juravam ter visto o animal, mas ninguém nunca soubera o que era realmente. Enquanto investigava essas histórias, comecei a me sentir observado. Ao caminhar pelas ruas, o vento parecia sussurrar meu nome, e as sombras nas esquinas ganhavam formas distorcidas, como se algo estivesse à espreita. Uma noite, depois de uma conversa com um dos moradores mais antigos da cidade, fui até o local onde se dizia que o cavalo de fogo aparecia. A praça estava vazia, mas algo no ar me fazia sentir que eu não estava sozinho. Uma sensação de frio cortante se espalhou pelo meu corpo e o som de cascos batendo na rua ecoou ao longe. Minha respiração ficou mais rápida e o medo me consumiu. Eu sabia que algo estava se aproximando. Então, o vi. Ele surgiu da névoa, seus olhos queimando com uma intensidade aterradora, como se fossem brasas vivas. O cavalo de fogo, exatamente como descreviam, com sua crina de chamas ondulando ao vento e seu corpo esquelético, avançava em minha direção. O som dos cascos era ensurdecedor, e eu não conseguia me mover. Algo me paralisava. A figura monstruosa se aproximava cada vez mais, e eu podia sentir o calor das chamas que emitiam de seu corpo. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Tudo o que eu conseguia fazer era olhar fixamente para aqueles olhos incandescentes, como se estivesse hipnotizado. A princípio, pensei que seria consumido pelas chamas, mas ao invés disso, o cavalo passou por mim, ignorando minha presença como se eu fosse invisível. Porém, a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Eu ainda podia sentir o olhar fixo daquele ser, e a cada passo que dava, uma sombra o seguia. Quando finalmente consegui correr, não vi mais o cavalo, mas algo ainda estava atrás de mim. Eu sentia as chamas de sua presença queimando o ar ao meu redor. Corri até minha casa, trancando a porta atrás de mim. Mas a sensação de que eu não estava seguro se manteve, como uma sombra que não se apaga. Nos dias seguintes, tudo parecia normal novamente. Mas as coisas começaram a mudar. O cavalo de fogo não apareceu fisicamente, mas sua presença era constante. Eu começava a ver olhos brilhando nas sombras, ouvia cascos à noite, e algo dentro de mim sabia que ele ainda estava me observando. Quando olhei no espelho pela primeira vez depois daquele encontro, percebi algo estranho. Minha própria imagem estava distorcida, como se tivesse sido tocada pelas chamas. Não sabia se aquilo era real ou se minha mente estava começando a ceder, mas sabia que algo tinha mudado para sempre. Dona Rosa me procurou novamente, dessa vez com um olhar de compaixão, mas também de advertência. Você viu o cavalo de fogo. Agora ele está com você. Não se engane, ele nunca vai embora. E as lendas, elas nunca deixam aqueles que as procuram. Você deve contar essa história, ou será a próxima vítima. Foi então que percebi que, ao entrar no jogo das lendas urbanas, eu havia me tornado parte delas. E agora, toda noite, a sensação de estar sendo observado me acompanha, e o som dos cascos ecoa em minha mente. Eu sei que, em algum momento, o cavalo de fogo vai voltar para me buscar, e quando isso acontecer, não haverá mais volta. E assim, fica o aviso: há lendas urbanas que são mais do que simples histórias. Elas são realidades à espera de serem descobertas. Se você se atrever a buscar mais sobre essas histórias, cuidado com o que encontra. E se você estiver ouvindo o som de cascos na calada da noite, não vire para olhar. O cavalo de fogo pode estar mais perto do que você imagina.
Se gostou dessa história, confira outras aqui no canal e comente o que achou. Não se esqueça, algumas lendas devem ser mantidas no escuro, onde pertencem. Existem lugares no mundo que parecem absorver tudo o que toca, e quando você os encontra, a sensação de estar sendo engolido pela escuridão é palpável. A Casa das Sombras Perdidas, como é conhecida, não aparece em nenhum mapa. Sua história é contada apenas por aqueles que passaram perto demais e nunca voltaram para contar o que viram. A cada ano, ela parece se mover, mudando de lugar, como se estivesse em busca de algo. E se você achar que pode ser apenas mais uma lenda, talvez esteja cometendo o maior erro da sua vida. Acredite, eu vi a casa. E, depois daquela noite, nunca mais fui o mesmo. Meu nome é Daniel, e sempre fui cético em relação a histórias de terror. Cresci ouvindo sobre casas mal assombradas, criaturas da noite e fenômenos inexplicáveis, mas nunca levei nada a sério. Quando comecei a trabalhar como jornalista, meu objetivo era investigar casos misteriosos, mas sempre com uma visão lógica, buscando explicações racionais. No entanto, minha visão sobre o mundo mudou quando ouvi pela primeira vez sobre a Casa das Sombras Perdidas. A história começou com um velho conhecido, o Sr. Henrique, um morador de uma pequena cidade no interior, que me falou de um lugar que ninguém queria mencionar. Ele dizia que, na borda da cidade, onde a floresta começava a engolir as estradas, havia uma casa, mas não uma casa qualquer. Uma casa que surgia e desaparecia, sem explicação, como se tivesse vida própria. Ele me contou que, a cada 10 anos, a casa aparecia para quem tinha coragem de procurá-la. Eu, obviamente, ri, mas, naquele dia, a história do Sr. Henrique me intrigou de uma forma que eu não conseguia explicar. Eu decidi que, quando a noite caísse, seguiria as trilhas do velho e veria com meus próprios olhos. Ao me preparar para a viagem, pensei em deixar tudo para trás, mas algo dentro de mim dizia que era a oportunidade de fazer a grande matéria da minha carreira. A história que ninguém acreditava, mas que eu poderia finalmente revelar ao mundo. A sensação de que algo grande estava prestes a acontecer me tomou completamente. Peguei meu carro, coloquei o endereço em um GPS improvisado e segui. A estrada parecia interminável. As árvores ao redor estavam mais fechadas, como se quisessem me engolir. Era uma sensação estranha, algo que eu nunca havia experimentado antes. O silêncio no ar era absoluto, e a cada quilômetro percorrido, mais distante parecia o mundo real. Eu me perguntei se estava mesmo indo na direção certa, mas, de repente, vi uma placa enferrujada, com letras quase apagadas, indicando que eu estava próximo. O caminho, agora coberto por vegetação densa e árvores altas, desaparecia em meio ao breu da noite. O som dos pneus na terra era abafado pela escuridão que parecia me envolver. E foi quando, à distância, eu a vi, uma silhueta escura e imponente, a Casa das Sombras Perdidas. O medo se instalou em meu peito. A casa não era só velha, mas parecia ter sido moldada pelo próprio tempo. As paredes, cobertas por musgo e trepadeiras, pareciam respirando lentamente. Havia algo de profundamente errado nela, mas, ao mesmo tempo, não consegui resistir. Continuei em frente. A cada passo que eu dava em direção à casa, o ar se tornava mais denso, mais pesado. Uma neblina fina começava a se formar ao redor de minhas pernas, rastejando pelo chão como uma entidade própria. O som do vento, normalmente calmante, parecia distorcido, como se fosse carregado por uma presença invisível. Eu sabia que estava me aproximando de algo que não deveria ser desvendado, mas, ainda assim, uma parte de mim ansiava por essa descoberta. Quando finalmente estacionei o carro na entrada da casa, as portas de ferro, que antes estavam fechadas, se abriram com um rangido baixo, como se tivessem esperado minha chegada. Respirei fundo e, com uma sensação de inevitabilidade, entrei. Cada passo me fazia o piso de madeira render, ecoando por toda a casa,
como se a casa estivesse me observando atentamente. Não havia luz, mas a claridade da lua entrava pelas janelas quebradas, iluminando os móveis abandonados e as tapeçarias gastas. A casa parecia estar em um estado de preservação perfeito, como se, de alguma forma, fosse protegida por uma força invisível. Andei pelo corredor principal, observando os quadros pendurados nas paredes, todos com rostos borrados ou distorcidos. Um cheiro pungente de mofo e umidade impregnava o ambiente, tornando o ar ainda mais pesado. A sensação de estar sendo vigiado foi crescente, como se algo ou alguém estivesse observando cada um dos meus movimentos. Decidi subir a escada para o andar superior, e ao fazer isso, algo inesperado aconteceu. As sombras nas paredes começaram a se mover. Primeiro, eram apenas distorções rápidas, mas logo pareciam tomar formas mais definidas. Olhei para trás e vi uma figura escura na escada, mas, ao piscar, ela desapareceu. Meu coração bateu mais rápido. Eu sabia que a casa estava tentando me avisar, mas algo me impulsionava a continuar. Ao chegar no andar de cima, o corredor parecia se estender infinitamente. As portas estavam todas fechadas, mas uma em particular chamou minha atenção. Estava ligeiramente entreaberta, e uma luz suave emanava de dentro. Quando me aproximei, o som de um sussurro baixinho, quase imperceptível, me fez parar. Era como se alguém estivesse chamando meu nome, mas ao ouvir com mais clareza, percebi que não era uma voz humana. Era algo mais profundo, mais antigo. Com a respiração suspensa, empurrei a porta. O que encontrei me deixou sem palavras. A sala estava coberta por espelhos, mas não espelhos comuns. Cada um refletia algo diferente. Um me mostrava uma versão distorcida de mim mesmo, com os olhos escuros e vazios. Outro mostrava meu corpo sendo consumido por sombras. O mais perturbador, no entanto, era o último espelho. Quando me aproximei, vi minha própria imagem sorrindo de volta para mim, mas um sorriso que não era meu. Era macabro, grotesco, como se uma força invisível tivesse tomado meu corpo. De repente, a casa começou a tremer, um estrondo profundo ecoando por suas paredes. As luzes piscavam e os espelhos começaram a vibrar. Eu tentei sair, mas a porta se fechou com um estrondo e a casa parecia estar se fechando sobre mim. As sombras começaram a se mover e uma voz grave e distorcida sussurrou em meus ouvidos: "Você não pode sair. A casa já te encontrou." O pânico tomou conta de mim. Corri para a porta, tentando forçá-la, mas estava trancada. As sombras nas paredes se estendiam até o teto, convergindo em um ponto central, onde uma figura começou a se formar. Não era humano, mas tinha a forma de uma criatura, com olhos vermelhos brilhantes e uma boca cheia de dentes afiados. Suas mãos longas se esticavam na minha direção. Eu não sabia mais o que fazer. O ar estava pesado, quase insuportável. Eu estava sendo devorado pela própria casa, e tudo o que eu queria era fugir. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que estava preso em um pesadelo do qual não conseguiria acordar. A figura à minha frente se aproximou lentamente, seus olhos fixos nos meus. Eu tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta. A sensação de que a casa estava viva, de que ela me queria, me envolvia por completo. Quando a criatura estava a poucos centímetros de mim, ela estendeu uma mão e tocou meu rosto. O frio que emanava de suas mãos congelou minha pele. E antes que eu pudesse reagir, as sombras me consumiram. Eu acordei, mas não sabia onde estava. O hospital? Não. O ambiente ao meu redor estava diferente. Quando olhei para o espelho, vi que não era mais eu. Meu reflexo era distorcido, com olhos escuros e uma expressão vazia. Eu sabia que estava preso em algum tipo de ciclo. A casa, de alguma forma, havia me marcado. Quando fui à cidade, ninguém lembrava da casa. Eles diziam que ela nunca existiu. Mas eu sabia. Ela ainda estava lá, esperando por mim. Eu não pude escapar. A casa me encontrou e, de algum modo,
Ela ainda me observa, como uma sombra que nunca desaparece. Se você gostou dessa história, é melhor ficar atento. Talvez a Casa das Sombras Perdidas esteja mais próxima do que você imagina. Não deixe que a curiosidade o guie até ela. E lembre-se, a casa sempre encontra quem a procura. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Não vá atrás de mistérios que você não pode compreender, ou você pode acabar como eu, perdido para sempre. A noite estava envolta em um silêncio quase mortal, quando ela surgiu. Uma casa isolada, com uma única luz acesa no andar superior. Ela parecia esperar por alguém, ou talvez já soubesse que ele estava chegando. João, um jovem curioso e cético, nunca imaginou que aquela caminhada para investigar a casa abandonada mudaria sua vida para sempre. Ao pisar no seu terreno, algo dentro dele sabia que ele já não seria mais o mesmo. Algo estava observando, algo que não estava ali para fazer amigos. E, por mais que tentasse fugir, ele logo descobriria que o mal não se livra facilmente de quem o encontra. João sempre fora um jovem cético. Cresceu ouvindo as histórias de terror que sua avó contava, sobre espíritos vingativos, casas mal assombradas e vozes que sussurram nos ventos da noite. Mas para ele, tudo isso era apenas parte do folclore. Ele era um tipo de pessoa prática, sempre à procura de respostas racionais para tudo o que acontecia à sua volta. Nada parecia ser mais excitante do que desafiar o desconhecido com a mente aberta e a razão afiada. Quando ouviu falar de uma casa abandonada na periferia da cidade, soube que seria o alvo perfeito para a próxima grande matéria de seu blog sobre mistérios urbanos. A Casa de Pedra, como era conhecida, havia sido mencionada por várias pessoas, mas ninguém parecia realmente saber sobre seu passado. Alguns diziam que ela estava vazia há anos, outros acreditavam que a casa guardava segredos sombrios e perturbadores. Sem hesitar, João pegou sua câmera, sua mochila e partiu para explorar a casa. Chegou ao local em uma noite sem lua, uma noite que parecia carregar um peso estranho no ar. O terreno em frente à casa estava coberto por uma grama alta e selvagem, e os arbustos ao redor haviam crescido de forma desordenada, como se quisessem esconder a casa do mundo. O edifício parecia ter sido construído há muitas décadas, mas sua estrutura ainda estava intacta. As paredes de pedras cinzentas e o telhado de madeira desgastada davam à casa uma aparência quase de um monumento esquecido. O portão enferrujado rangeu ao ser aberto, emitindo um som que parecia cortar o ar silencioso ao redor. João deu um passo hesitante para dentro do jardim, seus olhos fixos nas janelas quebradas, tentando ver através da escuridão. A sensação de ser observado aumentava conforme ele avançava. Ele respirou fundo e ligou a câmera. "Vamos ver o que este lugar tem a oferecer", murmurou para si mesmo. O que ele não sabia é que algo já o estava esperando. Ao entrar na casa, o cheiro de mofo e madeira podre tomou conta de seus sentidos. Cada passo ecoava pelas paredes, mas havia algo mais. Um leve som, quase imperceptível, parecia seguir seus movimentos. O lugar estava repleto de móveis cobertos por lençóis, como se os proprietários tivessem deixado tudo para trás de repente. No entanto, havia algo peculiar na disposição de alguns objetos. Uma cadeira virada de cabeça para baixo, uma mesa com uma única taça de vinho em cima, como se alguém tivesse saído apressado. João caminhou por um corredor estreito, suas botas batendo no piso de madeira. Ele ligou a lanterna da câmera e iluminou uma pintura desbotada na parede. A figura de um homem, com olhos sombrios e penetrantes, parecia olhar diretamente para ele. Ele desviou rapidamente o olhar, sentindo um arrepio na espinha. Algo estava errado. Ele sabia disso, mas não podia voltar agora. Ele tinha que descobrir o que realmente acontecia naquela casa. A luz da câmera iluminou uma porta à frente, que estava entreaberta. João empurrou-a lentamente, entrando em uma sala maior. Uma janela quebrada deixava o vento frio entrar, fazendo as cortinas balançarem suavemente.
Mas o que mais chamava a atenção era uma mesa no centro da sala, coberta por uma manta de poeira. Em cima, uma foto em preto e branco de um casal, com um sorriso estranho. Ao lado da foto, um objeto que parecia um pequeno relógio antigo, cujos ponteiros estavam parados no mesmo horário, 3h15. De repente, João ouviu um som baixo e arrastado vindo de um andar superior. Era como se alguém estivesse caminhando lentamente, sem pressa, em um ritmo irregular. Ele se aproximou das escadas, apontando sua câmera para os degraus sombrios. Cada passo em direção ao andar de cima aumentava o peso no ar, como se a casa estivesse se fechando ao seu redor. Chegando no topo, ele notou uma porta fechada à sua direita. A madeira da porta estava desgastada e, ao redor, a parede tinha marcas estranhas, como se algo tivesse sido arranhado por garras afiadas. Com o coração batendo forte, João empurrou a porta. A visão que encontrou o fez parar. O quarto estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço que se movia sozinha. O som da cadeira rangendo era a única coisa audível no ambiente. A sensação de estar sendo observado era esmagadora, como se os olhos de todos os habitantes passados daquela casa ainda estivessem fixos sobre ele. Foi quando João se aproximou da cadeira de balanço que a porta se fechou atrás dele com um estrondo. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. O ar ficou mais denso e a temperatura caiu drasticamente. Ele sentiu um calafrio que percorreu toda a sua espinha. Algo estava errado. Muito errado. No entanto, ele ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. A cadeira de balanço parou de se mover abruptamente e uma figura apareceu à sua frente, como se surgisse das sombras. Era uma mulher, mas seu rosto estava distorcido, coberto por uma máscara de pele pálida. Seus olhos eram negros e vazios, como se sua alma tivesse sido arrancada. Ela estendeu a mão em direção a João. E um grito silencioso, que parecia rasgar a própria realidade, ecoou pelo ambiente. João tentou correr, mas seus pés não respondiam. Ele estava preso em um lugar que não conseguia entender. O ar estava carregado com uma presença palpável, e ele sabia que não sairia de lá sem consequências. Quando João acordou, ele estava em sua cama, coberto de suor frio. Sua mente estava confusa, e ele não conseguia lembrar de como havia voltado para sua casa. Ele olhou em volta, tentando encontrar uma explicação lógica para o que havia acontecido. Mas tudo parecia normal demais. Sua câmera estava ao lado da cama, e ao revisá-la, notou algo bizarro. As últimas gravações mostravam a mulher, aquela figura distorcida, sorrindo para a câmera antes de desaparecer em uma sombra escura. Desorientado e com medo de que aquilo fosse real, ele tentou esquecer o ocorrido, mas algo consumia por dentro. Cada vez que ele fechava os olhos, via os olhos negros da mulher. Ouvia os sussurros à noite, em cada canto escuro da casa. Ele sabia que a casa não o havia deixado em paz. Algo estava aguardando para terminar o que havia começado. Agora, João sabe que a casa de pedra nunca vai deixá-lo ir. Ele pode tentar fugir para longe, mas a casa sempre o encontrará. E você acredita que está seguro? Ou será que você é o próximo a cruzar o caminho da casa? Se gostou dessa história, continue acompanhando o canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Não vá atrás dos segredos que não devem ser desvendados, ou você pode se tornar parte da história de alguém como João. A noite estava mais escura do que o normal e algo parecia chamar. Lá, no alto da colina, uma casa abandonada, coberta de vinhas e musgo, se destacava contra o horizonte. Uma casa onde nenhum morador ousava entrar, uma casa que exalava uma presença perturbadora. Quando Lucas recebeu uma carta anônima com apenas o endereço e a mensagem "Não entre", ele não teve dúvida. Era ali que sua busca pela verdade começaria, sem saber que ao cruzar aquela porta, ele daria início a uma jornada de terror que jamais imaginaria. Lucas sempre fora o tipo de pessoa que procurava respostas para o que ninguém mais queria enfrentar.
Desde pequeno, ele fora fascinado por mistérios e histórias que davam calafrios. Seus pais frequentemente o alertavam para que não se envolvesse com aquilo, mas a curiosidade era mais forte. Ele passava noites em claro lendo sobre lugares abandonados, fenômenos inexplicáveis e histórias de terror. Quando se formou em jornalismo, encontrou sua verdadeira paixão: investigar casos paranormais. Seu nome se tornará conhecido em blogs e redes sociais, e seu blog sobre mistérios urbanos ganhava cada vez mais seguidores. Foi então que ele recebeu a carta. Sem remetente, sem assinatura, apenas o endereço de uma casa isolada na periferia da cidade e uma única frase escrita com uma letra fina e tremida: "Não entre". Algo naquela mensagem o atraiu. Ele sabia que isso poderia ser a história que o levaria ao reconhecimento definitivo, mas o que ele não sabia é que esta seria a história que o consumiria. No dia seguinte, Lucas pegou o carro e seguiu até o local indicado. A casa estava ainda mais imponente do que ele imaginava, com janelas quebradas e uma aparência de abandono completo. O vento balançava as folhas secas que cobriam o jardim, e a sensação de estar sendo observado tomou conta dele. Ele estacionou o carro e se aproximou do portão enferrujado. Algo estranho estava no ar, mas Lucas ignorou a sensação. Afinal, ele estava ali para investigar, para descobrir. O portão rangeu ao ser aberto e, ao entrar no terreno, Lucas viu que a casa parecia ainda mais imensa e antiga do que nas fotos. As paredes estavam cobertas de musgo e a madeira do telhado estava podre, prestes a desabar. A casa parecia ser um monumento à decadência. Ele engoliu em seco, mas deu um passo à frente, sentindo uma estranha mistura de adrenalina e apreensão. Lucas não sabia, mas aquele seria o último passo que daria com total controle sobre sua sanidade. Dentro da casa, o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelos próprios passos de Lucas. Ele ligou a lanterna da câmera e começou a explorar o ambiente. O ar estava pesado, denso, como se a casa tivesse sido deixada intacta por décadas. As paredes de madeira estavam rachadas e o cheiro de mofo preenchia o lugar. A poeira cobria todos os móveis e tudo estava em completo abandono. Uma mesa, uma cadeira, uma estante, tudo parecia ter sido deixado às pressas. Mas o mais perturbador eram os quadros na parede, retratando rostos emoldurados com expressões estranhas. Em uma das paredes, ele notou um retrato de uma família. Eles pareciam felizes, mas algo em seus olhos parecia vazio, como se estivessem presos em uma tristeza profunda. A sensação de desconforto aumentou, e ele seguiu em frente, passando por um corredor estreito até chegar a uma porta. A porta estava entreaberta, e um frio inexplicável emanava de dentro. Hesitante, Lucas a empurrou. Dentro do quarto, a luz da lanterna iluminou uma cama desfeita, roupas espalhadas pelo chão, no canto, um espelho antigo. Mas o que mais chamou a atenção de Lucas foi o fato de o espelho refletir uma figura que ele não conseguia ver com os olhos. A figura parecia vagamente humana, mas quando ele tentou focar, ela desapareceu. Ele engoliu em seco e se aproximou do espelho, mas ao tocar sua superfície fria, uma sensação arrepiante percorreu seu corpo. Foi então que ele ouviu um som vindo de baixo, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Ele congelou, sua respiração se tornando mais pesada. Mas quando tentou correr em direção à porta, algo o impediu. Ele não conseguia se mover. Era como se algo invisível estivesse prendendo seus pés no chão. Ele olhou para trás e viu, de forma nítida, a figura refletida no espelho. Ela agora estava ali, a poucos centímetros de sua face. Seus olhos eram completamente negros e um sorriso torto se formava em seus lábios. Um suspiro rouco escapou de seus pulmões. A figura avançou e a sensação de estar preso se intensificou. Lucas tentou gritar, mas sua voz não saía. O que estava acontecendo? Como isso era possível? Ele olhou em volta, buscando alguma saída, mas tudo parecia distante, embaçado. Ele estava preso no quarto, cercado por uma presença invisível e maléfica.
Quando a figura se aproximou, Lucas sentiu um frio cortante em sua pele. Ela estava prestes a tocá-lo quando a porta se abriu violentamente e um grito ecoou pelos corredores. Uma mulher, pálida e com olhos arregalados, entrou correndo. "Saia daqui, rápidos!" ela gritou, puxando Lucas pelo braço e o arrastando para fora do quarto. Ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. Quem era ela? E como ela sabia o que estava acontecendo? A mulher o levou para o andar de baixo, onde ele viu o que parecia ser uma cena de terror indescritível. O chão estava coberto de objetos quebrados e antigas fotos da família da casa. Mas o que mais o assustou foram as palavras escritas nas paredes, com uma caligrafia frágil e tremida. "Todos que entraram aqui nunca saíram." A mulher explicou rapidamente que aquela casa era amaldiçoada, um local onde as almas dos antigos moradores estavam presas, condenadas a repetir seus destinos eternamente. Lucas correu com a mulher pelos corredores escuros, mas a casa parecia se expandir à sua volta, os corredores se alongando infinitamente. Ele sentiu um pânico incontrolável tomando conta dele. Quando chegaram à porta, algo os impediu de sair. A porta se fechou com um estrondo, e a mulher olhou para ele com um olhar vazio. "Você não pode escapar," ela sussurrou antes de desaparecer em um estalo de luz. Lucas ficou ali, sozinho, e antes de tudo desaparecer na escuridão, ele entendeu. Não era a casa que estava amaldiçoada. Era ele. Ele havia sido marcado para sempre. Seu destino estava selado, como o dos outros que antes dele haviam entrado. A casa, como Lucas descobriu da pior maneira, nunca deixa ninguém sair. E você, caro espectador, acredita que pode escapar do desconhecido? Ou será que já está mais perto do que imagina? Não se arrisque como Lucas, e se gostou dessa história, confira as outras que preparamos para você. E lembre-se, a curiosidade pode ser sua maior aliada ou sua perdição. Deixe seu comentário e compartilhe suas opiniões. Eles nunca vão acreditar em mim. Eu sabia que algo estava errado desde o primeiro dia, mas não fui rápido o suficiente. Agora, estou aqui, sozinho, cercado por paredes que sussurram, e o relógio não para de contar. Você vai me ouvir ou será tarde demais? O que está acontecendo na casa de Waverly não é algo que a ciência pode explicar, e é por isso que ninguém jamais voltou para contar a história até agora. Era uma tarde nublada quando Gabriel chegou à casa de Waverly. Ele não sabia ao certo o que o atraíra para aquele lugar, mas o que era ainda mais estranho era que ninguém na cidade sabia dizer quem havia morado lá. A casa, construída no início do século XX, estava isolada de tudo e de todos, cercada por árvores densas que mais pareciam um muro natural. Gabriel, um jovem curioso e fascinado pelo oculto, sabia que a casa estava abandonada há décadas, mas ele sentia uma presença. Algo o chamava. Gabriel era cético. Ele acreditava em histórias de terror e fenômenos paranormais, mas sempre via tudo como mitos ou exageros. Mas algo sobre Waverly mexia com ele. Ele tinha ouvido os sussurros de outros moradores da cidade sobre os desaparecimentos misteriosos ao longo dos anos, e ao se tornar adulto, a curiosidade o consumiu. Decidiu investigar e documentar tudo o que acontecia ali. Tinha uma câmera e um caderno, prontos para capturar a verdade. Mas logo ele perceberia que suas anotações seriam a última coisa em sua mente. Ao atravessar o portão enferrujado da casa, Gabriel sentiu o peso do silêncio. A vegetação ao redor estava tão densa que a luz do sol mal tocava o chão. O som de seus passos ecoava na estrada de pedras. O ar estava úmido, e o lugar parecia impregnado de um cheiro de madeira velha e mofo que o fazia se sentir desconfortável. Mas ele estava decidido. Ele entrou. A primeira coisa que Gabriel notou quando cruzou a entrada da casa foi o quão estranha a arquitetura parecia. O hall de entrada era vasto, com um lustre imponente que, mesmo sem luz, parecia observar cada movimento. Mas o que realmente chamou a sua atenção foi o relógio antigo em cima da lareira.
O ponteiro estava parado há 3h15, mas uma sensação estranha pairava no ar, como se o tempo estivesse distorcido ali. A casa parecia não ter mudado desde que fora deixada para trás, mas Gabriel tinha uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Ele subiu as escadas rangendo e foi até o primeiro quarto, onde os móveis estavam empoeirados e cobertos de lençóis brancos. A lâmpada do teto piscou antes de apagar completamente, deixando no escuro. A única luz vinha da janela quebrada, filtrada por uma névoa espessa que parecia se formar dentro da casa. Gabriel ligou sua lanterna e, enquanto olhava ao redor, algo passou rapidamente na periferia de sua visão. Ele se virou, mas não havia nada. Ele engoliu em seco e decidiu seguir adiante, tentando ignorar o desconforto crescente. No andar de cima, as portas estavam entreabertas e Gabriel começou a entrar em cada uma das salas. Algumas estavam vazias, outras com móveis antigos que pareciam nunca ter sido tocados. Porém, o que mais o perturbava era a sensação crescente de que ele não estava sozinho. Em cada passo que dava, uma estranha sensação de observação aumentava. O ar estava denso, como se algo estivesse sufocando. Quando ele entrou em um dos quartos, uma carta amarelada e desgastada caiu de uma mesa ao lado. Gabriel a pegou, sentindo a sensação de frio nos dedos. A carta dizia apenas: "Não confie no relógio." Sua mente começou a trabalhar em todas as possibilidades. Poderia ser uma brincadeira, um aviso de alguém que já havia estado ali antes, ou seria um prenúncio do que estava por vir. Enquanto refletia sobre isso, um som abafado começou a ecoar pelo corredor. Era como se algo estivesse se arrastando, algo que não se via, mas estava ali. Gabriel sentiu o pânico começar a se formar em seu estômago. O som parecia vir debaixo das escadas, de um lugar profundo e sombrio da casa. Algo dentro de sua mente gritava para que ele saísse dali, mas ele ignorou. Ele tinha que descobrir o que estava acontecendo, tinha que ir até o fim. Quando chegou ao sótão, o ar estava mais frio do que nunca. A lanterna mal iluminava o espaço, mas Gabriel sentiu que ali, entre os caixotes e entulho, estava a resposta para tudo. No centro da sala, havia um quadro antigo de uma família sorridente, mas os rostos estavam desbotados e estranhamente distorcidos. A figura de um homem parecia observá-lo com olhos que estavam mais vivos do que os outros. Foi então que Gabriel notou que o relógio na parede, que antes marcava 3h15, agora havia avançado para 3h16. A sensação de pavor cresceu em seu peito, e quando ele tentou dar um passo para trás, algo o agarrou pelo tornozelo. Gabriel caiu, e a luz da lanterna se apagou. Ele tentou se levantar, mas não conseguia se mover. A mão apertou mais forte, e ele sentiu algo gelado tocando sua pele. Ele tentou gritar, mas sua voz estava presa na garganta. E foi quando a figura apareceu, emergindo das sombras. Era a figura do homem do quadro, mas agora, seus olhos estavam vivos, fixos diretamente nele. A figura se aproximou de Gabriel com passos lentos e pesados. Cada movimento era carregado de uma presença maligna que fazia o chão tremer. Gabriel tentou se soltar, mas as mãos de sua alma estavam imobilizadas pela escuridão. Ele sentiu como se o próprio tempo estivesse se comprimindo ao seu redor. Ele olhou para o relógio na parede. Era 3h17. O homem que agora se aproximava de Gabriel não era mais uma figura física. Ele parecia uma sombra viva, uma criatura que estava presa àquele relógio. O tempo, de alguma forma, estava quebrado, e Gabriel começava a entender o que estava acontecendo ali. A casa, o relógio, tudo estava em um ciclo eterno. Todos os que entravam na casa de Waverly eram prisioneiros do tempo, condenados a repetir os mesmos momentos para sempre. A criatura se abaixou até Gabriel, e sua voz, cheia de sofrimento, sussurrou em seu ouvido: "Você se atreveu a mexer com o tempo. Agora, você será como todos os outros." Quando ele tentou gritar, sua voz se perdeu na imensidão do vazio.
Gabriel não conseguiu mais distinguir se estava acordado ou se estava sonhando. O relógio na parede se aproximou de 3h18 e ele sentiu um peso esmagador sobre seu peito. Ele estava se tornando parte da história da casa, um eco das vítimas anteriores. Mas antes que tudo fosse consumido pela escuridão, ele ouviu uma última voz. Você vai voltar. O tempo nunca para. A casa sempre te chama. E assim, a casa de Waverly permaneceu, esperando pelo próximo. Gabriel agora era apenas mais uma peça na engrenagem de terror eterno, uma memória esquecida, uma vítima esquecida, e a casa aguardava, como sempre, pelo próximo incauto a cruzar sua porta. E você, espectador, será o próximo a ouvir os sussurros da casa de Waverly. Ou, talvez, já tenha sido tocado por ela de alguma maneira. A cada novo mistério desvendado, mais perguntas surgem. Se gostou dessa história, não deixe de conferir outras do canal e compartilhe sua opinião. Mas lembre-se, o tempo está sempre à espreita e você nunca saberá quando será chamado. Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de voltar, se conseguir. Foi o som que ouvi naquela noite que me fez correr. Um som tão baixo, tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo, que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Mas quando eu olhei pela janela, não havia ninguém lá, só o silêncio. Mas, ao voltar para dentro, algo estava diferente. Algo que me observava. A cidade de Hollow Creek era um lugar tranquilo, com suas ruas silenciosas e casas antigas. No entanto, para Michael, que havia se mudado recentemente para lá, havia algo de estranho em todo aquele lugar. Ele se sentia como um intruso, como se não fosse bem-vindo. A casa onde ele havia se instalado, uma construção de madeira escura, estava localizada no fim da rua. Ela havia sido abandonada por anos antes que ele a comprasse por um preço baixo, o que o havia atraído imediatamente. Mas à medida que os dias passavam, ele sentia que a casa não era tão vazia quanto pensava. No início, as coisas eram pequenas, portas que rangiam, uma lâmpada que piscava sem razão aparente, uma sensação de que havia sempre algo observando. Michael era um cético, mas não conseguia ignorar as estranhas ocorrências. Ele tentou se convencer de que era apenas o vento ou que estava se acostumando com a nova casa. No entanto, algo estava muito errado, algo que ele não conseguia compreender. Naquela noite, após um longo dia de trabalho, Michael estava em casa sozinho. Ele se acomodou no sofá com um livro, tentando desviar os pensamentos do desconforto que sentia em relação à casa. Mas logo, uma sensação de calafrio percorreu sua espinha. Algo parecia estar se movendo nos cantos escuros da sala. Ele olhou em volta, mas não viu nada. Apenas as sombras que dançavam suavemente pela luz fraca da lâmpada. Foi então que ele ouviu, muito suavemente, um som, um arranhar, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Ele congelou, seu coração disparando. O som vinha do andar de cima, do quarto que ainda estava cheio de caixas não desfeitas. Ele pensou em ignorar, mas a curiosidade foi mais forte. Michael se levantou e subiu as escadas. O som estava mais claro agora, mais distinto, como se algo ou alguém estivesse arrastando algo pesado. Mas quando ele entrou no quarto, estava vazio. O som cessou. Ele olhou para a janela, que estava ligeiramente aberta. O vento fazia as cortinas balançarem levemente, mas nada mais. Mas ao olhar novamente para o quarto, ele percebeu algo. A cama estava ligeiramente deslocada, como se alguém tivesse se deitado ali. Um frio percorreu sua pele e ele rapidamente se afastou, sentindo o peso da sensação de ser observado. Era como se ele não estivesse mais sozinho na casa. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. O som do arranhar não parava. Era constante. Uma presença invisível que parecia se mover pela casa, subindo e descendo as escadas, se arrastando pelo corredor. Michael tentou procurar por explicações racionais, mas quanto mais procurava,
mas ficava claro que algo não estava certo. Ele trancava todas as portas à noite, mas pela manhã elas estavam abertas novamente. Ele desligava todas as luzes antes de dormir, mas de manhã elas estavam acesas, como se alguém estivesse ali. A cada noite, os sons aumentavam. Ele já não conseguia dormir direito. O medo o consumia. Até mesmo os vizinhos começaram a notá-lo, dizendo que ele parecia cada vez mais cansado e perturbado. Alguns comentaram sobre a história da casa, sobre o que acontecerá nela antes dele chegar. Mas Michael não acreditava nas histórias locais. Não podia acreditar. Não até que as coisas realmente começaram a acontecer. Em uma noite particularmente silenciosa, quando o relógio marcava 2h45 da madrugada, Michael acordou com um grito abafado. Ele saltou da cama e correu para o corredor. O som vinha da parte de trás da casa, do sótão. Ele subiu as escadas com passos rápidos e a porta do sótão estava ligeiramente aberta, como se alguém a tivesse deixado entreaberta. Michael hesitou, mas a curiosidade e o medo o empurraram para dentro. O sótão estava escuro e abafado, mas quando ele acendeu a lanterna, uma figura apareceu à sua frente. Não era uma pessoa, mas uma sombra, uma silhueta escura que se movia de forma errática e sem forma definida. Michael tentou se afastar, mas suas pernas não respondiam. O ar estava denso e ele sentia que estava sendo puxado para dentro da escuridão. De repente, a figura desapareceu e a lanterna apagou. O medo o paralisou. Ele estava no escuro, sozinho. O som do arranhar voltou, agora mais forte, mais próximo. Michael sentiu algo tocando sua pele, como se mãos invisíveis o estivessem alcançando. Ele deu um grito, mas sua voz foi abafada pela pressão do silêncio que se seguiu. Enquanto estava parado no escuro, Michael sentiu uma onda de pânico percorrer seu corpo. O medo era tão forte que ele mal conseguia respirar, mas o som, o arranhar, estava agora em sua mente, como se estivesse vindo de dentro de sua própria cabeça. Ele tentou se mover, mas seus pés estavam presos ao chão. O ambiente parecia se fechar ao seu redor. A casa estava viva de alguma forma, e ela estava tomando controle de sua mente. Então, uma voz sussurrou em seu ouvido, fria e distante, como o vento que passava pelas frestas da casa. Você está aqui comigo. Michael não conseguiu reagir. Ele estava paralisado pela sensação de terror puro. Ele tentou se mover, mas o som do arranhar o envolvia, tomando cada espaço da casa, cada canto de sua mente. Ele estava preso, e tudo ao seu redor estava se distorcendo. O tempo parecia ter parado. Quando ele finalmente conseguiu gritar, a casa respondeu com uma explosão de ruídos, como se milhares de vozes gritando se levantassem do fundo da terra. A figura apareceu novamente, agora mais clara. Ela era uma mulher, com os olhos vazios e o corpo desfeito, uma presença de pura morte e dor. Ela se aproximou de Michael, com suas mãos estendidas, e ele sentiu sua alma sendo puxada para dentro dela, como se estivesse sendo devorado. O medo o tomou por completo. Ele não conseguia mais ver, nem sentir, apenas ouvir o som da sua própria respiração, ofegante e apavorada. Quando o silêncio finalmente caiu, Michael estava deitado no chão do sótão. Não sabia quanto tempo se passou, mas ao abrir os olhos, algo estava diferente. Ele olhou ao redor e viu que a casa parecia estar vazia. A luz da manhã penetrava pelas janelas quebradas. Ele se levantou, atordoado, e correu para a porta. Mas ao abrir, não estava mais na casa. Ele estava de volta à rua. O que acontecerá? Ele olhou para trás, e a casa estava ali, intacta, com a mesma aparência sombria de sempre. E então ele percebeu, ele não havia escapado. Ele estava preso ali, na casa de Hollow Creek, a casa que nunca deixaria. O ciclo estava apenas começando. Você acha que Michael conseguiu escapar da casa? Ou será que ele agora é apenas mais uma alma perdida, condenado a repetir o mesmo pesadelo?
Se você gostou dessa história, não deixe de conferir as outras aqui no canal. Comente o que achou e, quem sabe, não será você a próxima vítima a cruzar os portões da casa de Hollow Creek. Não se esqueça, a casa sempre está esperando. Há algo de muito errado no silêncio de uma casa vazia. Quando você começa a ouvir seus próprios pensamentos, é porque as vozes que não queriam ser ouvidas finalmente conseguiram escapar. Mas quem ouve essas vozes? Eu ouvi. E agora? Não sei se posso fugir. A pequena cidade de Ashore nunca foi famosa, e era fácil passar por ela sem perceber. Com suas casas de tijolos antigos e ruas estreitas, parecia o tipo de lugar onde o tempo passava devagar. Mas isso era justamente o que tornava Ashore interessante para Lucy. Ela havia se mudado para lá após uma série de eventos pessoais que a deixaram à procura de algo mais calmo, um lugar onde ela pudesse se recuperar da perda que havia experimentado. Ela comprou uma casa afastada do centro, no final de uma rua que terminava em uma pequena floresta. A casa parecia ter sido esquecida pelo tempo, com paredes de madeira escura e janelas que pareciam sempre olhar para fora com uma expressão melancólica. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, até mesmo acolhedor. Lucy estava sozinha, mas a sensação de paz a envolvia enquanto ela descompactava suas coisas e se adaptava à rotina simples da cidade. A casa, apesar de velha, estava bem conservada e parecia perfeita para a nova vida que ela pretendia construir. Mas logo, algo estranho começou a acontecer. Não era uma presença física, mas algo sutil que lhe fazia sentir que não estava completamente sozinha. À noite, quando o vento passava pelas árvores ao redor da casa, ela ouvia murmúrios baixos, quase como sussurros. Quando acordava, sentia como se algo tivesse mudado, mas não sabia o que exatamente. Naquela manhã, após uma noite especialmente inquieta, Lucy decidiu investigar. Ela procurou em cada canto da casa, nas salas e até mesmo no sótão, mas não encontrou nada de incomum. No entanto, a sensação de estar sendo observada não desaparecia. Ao olhar pela janela, ela viu uma sombra se movendo entre as árvores, mas quando se virou novamente, não havia nada. Foi nesse momento que Lucy começou a perceber que algo estava errado e que talvez a casa guardasse mais segredos do que ela imaginava. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. O barulho, que inicialmente parecia ser um leve sussurro, agora era mais audível e se transformava em vozes que vinham de todas as direções. Sempre à noite, quando o silêncio tomava conta da casa, Lucy ouvia essas vozes sussurrando seu nome repetidamente. Elas vinham de dentro das paredes, do piso, do teto. Às vezes, ela ouvia passos no andar superior, mas quando subia para verificar, não encontrava ninguém. Era como se a casa estivesse viva, pulsando, respirando de alguma forma. As noites se tornaram mais longas e mais pesadas. Lucy passou a dormir pouco, e sua mente começava a se fragmentar, com a realidade e a imaginação se misturando. Ela sentia como se estivesse sendo chamada por algo. Não era uma voz clara, mas um eco distante que a atraía. O som de um suspiro, o eco de algo perdido, algo que estava tentando se comunicar com ela. Mas o que era esse algo? E por que estava em sua casa? Na noite seguinte, o som foi diferente. Algo foi arrastado pelo corredor. Era um som pesado, como se algo estivesse sendo puxado com esforço. Lucy, apavorada, pegou uma lâmpada e saiu correndo pelo corredor escuro. Quando chegou ao final, encontrou a porta do sótão entreaberta. Hesitante, ela entrou. O ar estava mais frio, e a sensação de estar sendo observada se intensificou. A lâmpada tremia em suas mãos, e a única coisa que ela podia ouvir era o som de sua própria respiração. Foi quando ela viu. No fundo do sótão, havia uma antiga cadeira de balanço, e ela estava se movendo sozinha. Lentamente, para frente e para trás. O som da madeira rangendo parecia amplificado no silêncio, como se a casa estivesse tentando falar com ela. Lucy sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
O que ela estava vendo não fazia sentido. Ela se aproximou lentamente da cadeira, e foi então que percebeu que estava sentado nela, uma figura pálida, com olhos profundamente escuros, como se não houvesse vida neles. Seus cabelos estavam espalhados por sua face, e ela estava virada para a parede. Mas o mais perturbador era que, quando Lúcia olhou por mais tempo, a figura virou lentamente a cabeça, encarando-a com um sorriso perturbador, como se soubesse exatamente quem ela era. Lucy correu para fora do sótão, batendo a porta atrás de si. Ela sentia o coração batendo forte em seu peito. Ela precisava sair da casa, mas quando foi até a porta da frente, a encontrou trancada. Tentou novamente, mas nada aconteceu. As portas estavam fechadas, como se a casa tivesse decidido que ela não sairia. No meio da noite, os sussurros se tornaram mais fortes. As vozes se sobrepunham umas às outras, todas gritando seu nome, chamando-a para as profundezas da casa. Lucy tentou bloquear os sons, mas eles estavam dentro de sua cabeça agora, ecoando e reverberando. Ela já não sabia mais o que era real. Estava sozinha, trancada naquela casa, cercada por uma presença que ela não podia ver, mas sentia. A pressão sobre seus ombros aumentava, e ela sentia que estava sendo puxada para dentro de algo sombrio, algo antigo. Ela correu de um lado para o outro, tentando encontrar uma saída, mas cada vez que chegava a uma porta ou janela, elas estavam trancadas. O som dos passos no andar superior ficou mais forte, e Lucy, tomada pelo pânico, subiu para o andar de cima. A figura estava lá, novamente, a mesma figura pálida, mas agora ela estava em pé, em frente à janela, olhando para fora, como se esperasse por algo. Lucy tentou se aproximar, mas a figura virou a cabeça, encarando-a com aqueles olhos escuros e vazios. E então, ela falou, mas sua voz era um sussurro grave, como se o som fosse arrancado de dentro de sua alma. Você não pode sair. Você pertence a nós. Foi tudo que Lucy ouviu antes de perder a consciência, quando o escuro a engoliu de vez. Quando Lucy acordou, estava no centro da sala. O que aconteceu? Ela não sabia. Sua mente estava confusa, mas ao olhar ao redor, percebeu algo ainda mais estranho. A casa estava vazia. Não havia móveis, não havia objetos, apenas as paredes nuas. Tudo o que ela conhecia tinha desaparecido. E o pior, ela sabia que não estava mais sozinha. As vozes, aquelas mesmas vozes, estavam de volta, sussurrando ao seu redor. Lucy tentou sair, mas as portas estavam trancadas novamente. Ela estava presa, mas a verdadeira surpresa veio quando ela olhou pela janela. Lá fora, ela viu uma casa exatamente igual àquela em que estava. Uma casa vazia, uma casa que nunca seria sua. O que aconteceu com Lucy? Ela jamais conseguiu escapar daquilo que a casa a aprisionou. Se gostou dessa história, não se esqueça de conferir outras aqui no canal. Deixe seu comentário sobre o que você acha que aconteceu com ela e se você acreditaria em uma casa como essa. Até a próxima. E lembre-se, se você estiver sozinho em sua casa à noite, ouça os sussurros. Eles podem estar mais perto do que você imagina. Você já se perguntou o que aconteceria se uma casa inteira se tornasse um pesadelo? E se, em cada cômodo, um segredo sombrio aguardasse por você? Às vezes, é melhor não ouvir o sussurro na escuridão, porque uma vez que você escuta, já não há mais volta. Carlos sempre foi um homem curioso, mas nunca imaginou que sua curiosidade o levaria até uma casa com uma história tão sinistra. Quando ele se mudou para a pequena cidade de Valença, não estava à procura de mistérios, mas de paz. Uma cidade tranquila, com ruas calmas e casas antigas. Ele encontrou um trabalho como bibliotecário e alugou uma casa simples na periferia da cidade, longe da agitação e dos problemas urbanos. Era o tipo de lugar onde as pessoas podiam viver sem pressa, e ele sentiu que finalmente havia encontrado um lar. Porém,
O que Carlos não sabia era que a casa tinha uma história sombria. Naquela região, circulavam rumores sobre o lugar. A casa havia sido abandonada por décadas após uma série de tragédias envolvendo os antigos moradores. Algo sobre aquela casa fazia com que ninguém quisesse morar ali por muito tempo. Mas Carlos não acreditava em superstições, e isso não o impediu de alugar o lugar. Nos primeiros dias, ele não sentiu nada de estranho. A casa parecia normal, apesar de um pouco desgastada pelo tempo. Mas à medida que os dias passavam, algo começou a mudar. Sons estranhos começaram a ser ouvidos durante a noite. Sussurros baixos e quase inaudíveis vinham de dentro das paredes. No começo, Carlos achou que fosse o vento ou algum problema com a estrutura antiga da casa. Mas quanto mais ele tentava ignorar, mais os sons se intensificavam. À noite, ele sentia uma presença invisível ao seu redor, como se estivesse sendo observado, vigiado por algo que ele não podia ver. Foi uma noite em particular que mudou tudo. Carlos estava deitado na cama, tentando dormir, quando ouviu um sussurro, tão claro quanto se alguém estivesse em pé ao lado dele. Era uma voz rouca, baixa e arrastada, que dizia seu nome: Carlos. A voz soava distorcida, como se estivesse vindo de dentro das paredes. Ele se sentou na cama rapidamente, o coração disparado. Olhou em volta, mas não havia ninguém. O que ele não sabia era que aquele sussurro era apenas o começo. E ele logo descobriria que a casa guardava algo muito mais sombrio do que ele poderia imaginar. Nos dias que seguiram, os eventos se tornaram mais intensos. Carlos começou a ver sombras se movendo pelos cantos da casa, principalmente nas primeiras horas da noite, quando a escuridão parecia engolir tudo. Às vezes, ele via uma figura de alguém encostado à janela ou na porta, mas ao se aproximar, a figura desaparecia. Ele tentou racionalizar o que estava acontecendo, pensando que era apenas sua mente brincando com ele devido ao estresse e ao isolamento. Mas os sussurros não paravam. Agora, além da voz que o chamava, ele também ouvia outras palavras em línguas desconhecidas, murmúrios que pareciam vir de todos os cantos. E, por mais que ele tentasse ignorar, não conseguia. A cada noite, os sons aumentavam. Ele tentava fugir para o trabalho, mas, ao voltar para casa, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Era como se a casa estivesse viva, uma presença que nunca o deixava em paz. Certa noite, após mais um desses sussurros, Carlos decidiu que precisava encontrar a origem dos sons. Ele percorreu os cômodos da casa, olhando atentamente para cada canto escuro, mas não encontrou nada. Foi quando ele chegou ao porão que as coisas tomaram uma virada ainda mais assustadora. O porão da casa sempre foi uma área que ele evitava, com suas escadas em espiral e o cheiro de mofo no ar. Mas naquela noite, algo o impulsionou a descer. Quando pisou no chão do porão, o ar parecia mais denso. Ele ligou a lâmpada e olhou ao redor, observando as paredes cobertas de vinhos e teias de aranha. A sensação de estar sendo vigiado estava mais forte ali. E foi quando ele viu uma porta escondida, parcialmente coberta por caixas velhas e poeira. A porta parecia ter sido selada há muito tempo, mas estava ligeiramente aberta. Ele sabia que não deveria abrir aquela porta, mas sua curiosidade foi mais forte. Com um tremor nas mãos, ele empurrou a porta. O que ele encontrou do outro lado não era apenas uma sala comum, mas um espaço apertado, um tipo de covil. O chão estava coberto de símbolos estranhos e desenhos em vermelho, quase como se fossem feitos com sangue. No centro da sala, havia um altar de pedra, mas o mais estranho eram os restos humanos, parcialmente enterrados na terra fria do chão. Isso não era um simples depósito de velharias, era um ritual, um local de adoração a algo maligno, e Carlos finalmente compreendeu. A casa não era apenas velha e desgastada pelo tempo. Ela era um receptáculo de algo muito mais terrível. Quando Carlos se afastou do altar, sentiu um calafrio tomando conta de seu corpo. Ele ouviu uma risada baixa e aguda ecoando nas paredes do porão. Olhou ao redor, mas não havia ninguém.
O som parecia vir de todos os lados, como se algo estivesse brincando com ele. Ele tentou correr para sair dali, mas a porta pela qual ele entrou havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma parede sólida. A risada continuava, mais alta, mais próxima, como se estivesse em sua mente, distorcendo seus pensamentos. Carlos, você não pode sair daqui. A voz, agora, parecia vir de dentro de sua cabeça. Ele tentou se concentrar, mas tudo ao seu redor parecia começar a desmoronar. As paredes da sala começaram a tremer e o chão se abriu sob seus pés. Carlos caiu e, quando se levantou, percebeu que estava em um lugar completamente diferente. Ele estava em um corredor estreito e escuro, com portas em ambos os lados, todas trancadas. No entanto, ele sabia que não estava sozinho. Algo o estava observando, algo com olhos profundos e vazios. Quando ele olhou para o final do corredor, viu uma figura alta, com um capuz escuro cobrindo sua cabeça. A figura se aproximava lentamente, sem fazer som, apenas pairando no ar. As sombras ao seu redor começaram a se mover, e a figura estendeu a mão para ele. Carlos sentiu um peso enorme em seu peito, como se estivesse sendo consumido por uma força invisível. Ele queria gritar, mas sua voz havia desaparecido. Tudo o que ele podia fazer era olhar para aquela figura, sentindo que seu destino estava selado. Quando Carlos acordou, estava de volta à sua cama, como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia que não havia sido apenas um pesadelo. A sensação de estar preso naquela casa nunca o deixou. Ele não conseguia mais distinguir a realidade da ilusão. Ao olhar para o espelho, ele viu seu reflexo, mas havia algo estranho nele. Seus olhos estavam completamente negros, como se algo tivesse possuído. Ele tentou sair da casa, mas as portas estavam trancadas. As vozes começaram novamente, e desta vez, elas o chamavam para o porão. Ele sabia que não poderia fugir, que não havia mais saída. A casa havia vencido. O que aconteceu com Carlos? Ele se perdeu na escuridão da casa. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de conferir outras histórias aqui no canal. E lembre-se, nunca ignore os sussurros na escuridão. Eles sempre têm algo a dizer. Imagine olhar para um espelho e ver algo que não deveria estar lá. Algo tão estranho e perturbador que seu reflexo começa a se distorcer, como se quisesse se livrar de você. E quando você tenta fugir, o espelho já não é mais apenas vidro. Helena sempre foi uma mulher prática. Ela acreditava que a vida era feita de escolhas lógicas, decisões ponderadas. Não acreditava em superstição, muito menos em histórias de assombrações. Ela era uma médica renomada, focada em sua carreira e em manter uma vida equilibrada. Quando se mudou para um apartamento no centro da cidade, foi com a intenção de se afastar do passado, de deixar para trás qualquer resquício de dúvidas ou medos infantis. O apartamento era moderno e espaçoso, com grandes janelas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. No entanto, havia uma característica peculiar nesse lugar, um grande espelho, em um dos cômodos, que parecia ter sido colocado ali como um enfeite, sem muito propósito. O espelho era imenso, com uma moldura de madeira escura e trabalhada, que dava um ar imponente ao ambiente. Helena nunca gostou muito de espelhos, mas aquele parecia inofensivo. Pelo menos no início, nos primeiros dias, o espelho não chamou muita atenção. No entanto, sempre que Helena passava perto dele, sentia uma estranha sensação de desconforto. Era como se algo ali dentro estivesse se movendo, algo sutil, mas suficiente para deixar um arrepio na espinha. A princípio, ela pensou que fosse apenas sua imaginação. Afinal, estava se adaptando a uma nova rotina e a um novo ambiente. Mas, com o tempo, os pequenos incidentes começaram a se acumular. Sons estranhos, como se algo estivesse batendo suavemente contra o vidro. E as sombras que se moviam dentro do espelho,
mesmo quando ela estava sozinha no apartamento. Uma noite, depois de um longo turno no hospital, Helena estava exausta. Ela entrou no apartamento e se dirigiu automaticamente para o banheiro. Quando se olhou no espelho, ela notou algo estranho. Seu reflexo parecia um pouco atrasado, como se não tivesse se movido ao mesmo tempo que ela. Ela piscou, tentando entender o que estava acontecendo, mas logo o reflexo voltou ao normal. Ou pelo menos, parecia normal. Foi então que ela sentiu uma sensação estranha, uma presença invisível que a observava do outro lado do vidro. Nos dias seguintes, as coisas começaram a ficar ainda mais perturbadoras. Helena começou a perceber que, de alguma forma, o espelho parecia refletir coisas que ela não via em sua realidade. Às vezes, ela via uma sombra movendo-se rapidamente pelo reflexo, mas quando olhava para o ambiente real, não havia nada. Em outras ocasiões, o reflexo parecia mostrar coisas que ela não havia feito, como se tivesse agido sem o seu consentimento. Uma vez, ao sair do banheiro, ela viu seu reflexo sorrindo para ela, mesmo sem motivo algum. Helena sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Algo estava muito errado, mas ela não sabia o que fazer. Ela tentou ignorar, pensando que estava ficando paranoica, mas a sensação de desconforto aumentava a cada dia. Em uma noite particularmente silenciosa, Helena estava prestes a dormir quando, de repente, ouviu um som vindo do espelho. Era um sussurro baixo, quase inaudível. Ela se aproximou do espelho, tentando entender o que estava acontecendo. No reflexo, ela viu seu próprio rosto, mas algo estava diferente. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se não houvesse mais alma por trás deles. Antes que pudesse reagir, a imagem do espelho começou a se distorcer. O reflexo de Helena se desfez em uma onda líquida, como se estivesse sendo absorvido por algo que estava dentro do vidro. Ela tentou se afastar, mas seus pés estavam presos ao chão. Uma força invisível a puxava para o espelho, e ela viu, em seu reflexo, uma figura que não deveria estar ali. Era uma sombra, um ser que se formava no vidro, como se o espelho estivesse tomando uma nova forma. A figura olhou para ela, e os olhos vazios de Helena, no reflexo, brilharam em um tom vermelho intenso. O ser parecia estar se alimentando da sua essência, da sua presença. Helena tentou gritar, mas sua voz não saía. O reflexo de Helena no espelho sorriu novamente, mas dessa vez de maneira cruel, como se soubesse que ela não poderia escapar. Desesperada, Helena tentou afastar-se do espelho, mas algo a mantinha paralisada. Ela sentia uma pressão crescente sobre seu peito, como se o ar estivesse sendo retirado de seu corpo. O reflexo dela começou a se mover de maneira independente, como se tivesse vontade própria. A figura sombria no espelho se aproximou dela, e ela podia ver agora que seus olhos estavam completamente negros, sem pupilas, como dois buracos escuros. Helena não sabia o que fazer, mas uma sensação horrível a consumia. O reflexo estava tomando o controle. Foi quando ela percebeu, com horror, que o reflexo não era apenas uma cópia de si mesma. Era algo muito mais sinistro, algo que estava tentando tomar o lugar dela, absorver sua identidade, sua essência. Quando Helena tentou se virar para fugir, o reflexo começou a agir de forma independente. Ela via seus próprios movimentos, mas sabia que algo estava errado. O reflexo sorria, cada vez mais amplamente, enquanto ela estava paralisada. Em um instante, o espelho se quebrou. Não fisicamente, mas a realidade ao redor de Helena começou a desmoronar. Ela estava sendo puxada para dentro dele, sentindo o vidro se esticar, alongar-se e começar a engolir sua própria imagem. Ela sentiu seu corpo sendo distorcido, como se estivesse sendo esmagada por uma força invisível. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, o espelho a engoliu completamente, e a realidade de sua vida desmoronou. Quando Helena acordou, ela estava de volta ao seu apartamento, mas havia algo de errado. Ela não conseguia mais se olhar no espelho. Quando tentava,
Seu reflexo não correspondia aos seus movimentos. E o mais perturbador, cada vez que ela olhava, via uma versão distorcida e monstruosa de si mesma. Seus olhos estavam agora completamente negros, como a sombra que a perseguira. Mas o que a deixava mais apavorada era a sensação de que ela não estava mais no controle. O espelho a havia tomada, e agora ela era apenas um espectro, uma presença que vagava pelo mundo, presa em uma realidade paralela criada pelo vidro. Helena percebeu que ela nunca mais poderia escapar do espelho. Cada vez que alguém olhasse para ela, veria a imagem distorcida que ela agora representava. Ela havia sido engolida pela escuridão do reflexo, e sua alma estava perdida para sempre. O que aconteceu com Helena? Será que ela conseguiu escapar da prisão do espelho? Ou será que agora ela está apenas esperando por mais almas para engolir? Não se esqueça de deixar seu comentário sobre essa história. E se você gostou dessa narrativa, inscreva-se no canal para mais mistérios e horrores. Porque, na verdade, o que você vê no espelho, às vezes, não é quem você realmente é.